Olá pessoal, estamos de volta para fazer a leitura comentada dessa obra, Como Amar uma Criança, de Ernuk Skurczak. Meu nome é Márcia Amêndola e eu falo aqui pelo canal Psi. Hoje eu tô com a voz meio ruinzinha. Uma coisa que eu vou trazer aqui para vocês, uma reflexão, tem relação com um evento que eu participei. Eu fui no Seminário Internacional das Mães, em São Paulo, no sábado, também, por isso que não teve gravação disponível. Então, eu conversei bastante e hoje a garganta tá assim, arranhando um pouquinho. Mas vamos lá, porque esse assunto nos interessa demais, né? E com o Seminário das Mães, uma das pessoas que apresentaram foi uma pediatra e a fala dela foi muito importante no sentido de dar uma garantia para as mães de que elas precisam observar os seus filhos. Teve momentos que eu olhei para ela e parecia assim, estar diante de Montessori. Eu falei, nossa, ela está falando o que eu encontro em Montessori. Eu não sei se ela estudou Montessori, mas foi muito bom de ouvir que Montessori, ela dizia para que nós pudéssemos esperar observando. Espera a criança, observa a criança, que dali nós vamos aprender os sentidos, o que ela está manifestando, as suas necessidades, porque o comportamento da criança é uma comunicação. Tem quem fale que é um sintoma, que é um sinal, que é uma solução, não é um problema. Isso que é o ponto fundamental. O comportamento da criança não é um problema que os pais têm que resolver, mas é algo que precisa ser compreendido. Então, é quase que uma comunicação numa língua em que a gente não aprendeu a falar. Tem que traduzir aquilo ali. A criança está se comunicando e a gente precisa de um tradutor, ou aprender a linguagem da criança. E o tempo todo essa médica falava, repara na sua criança, olha para a sua criança. Então nós temos aqui o item 13, que o Skurczak está falando de que é preciso não desperdiçar o tempo que nós temos em contato com a criança. Que os médicos, como a gente já falou num outro episódio, ele vê uma criança como qualquer outra. São várias crianças que atende. Então, não tem algo de especial. Há exceções. Essa médica, por exemplo, que eu ouvi muito assim, dedicada ali, cuidando da criança de uma forma integral. Tanto que ela falou, é preciso cuidar do físico, então biopsicossocial, né? Então, do físico, do psicológico, do aspecto social, e ela foi além, o moral e o espiritual. Nós precisamos cuidar da nossa criança dessa forma integral. E ele diz que o médico muitas vezes está ali ligado às questões científicas. E nem sempre essas questões científicas são ou serão suficientes para tratar de uma determinada situação ou problema, doença. Então, a medicina não tem resposta para tudo. Não tem explicação por que algumas crianças ficam doentes e como surge aquela doença, mas
alguns medicamentos são elaborados ali, fabricados para tratar. E a gente sabe que, se você desconhece a causa, o remédio que você está tomando não vai curar, porque ele não vai na causa, ele vai suprimir os sintomas, ele vai retirar o sintoma. E com isso, ele coloca aqui: não se pode ter garantia da eficácia dos remédios, porque nenhuma doença é igual a outra, nenhuma pessoa é igual a outra. Eu posso manifestar a doença de uma determinada forma e essa mesma doença ser diagnosticada em outra pessoa que vai manifestar de outra forma. Sintomas podem se assemelhar, mas cada organismo é único e vai expressar. Eu não vou entrar aqui na discussão das causas das doenças, talvez em outro momento, mas ele diz aqui, né? Não entregue seu filho apenas aos cuidados médicos ou dos profissionais. Acredite em você, pai, mãe, que estão ali no dia a dia. Nenhum profissional, por mais competente que seja, será capaz de dizer com precisão aquilo que o seu filho tem. Na avaliação psicológica, que eu trabalhei anos e fiz meu doutorado sobre isso, sobre avaliação, estar com uma pessoa por algumas horas e tem ainda outros modelos de avaliação, por exemplo, como a perícia psicológica, que fica às vezes 1 hora, 2 horas. Um processo de avaliação psicológica geralmente são 7 encontros. Quando eu marcava, cada encontro levava 2 horas. Então, eu posso dizer que, em um geral, eu atendia entre 14 e 16 horas para escrever um documento com o resultado desse processo avaliativo. E você acha que em 16 horas a gente consegue conhecer uma pessoa? E olhando, né, para as avaliações que tem 1 hora ou 2 horas de entrevista, será o suficiente para dizer que sabe-se sobre aquela situação? Se consegue fazer um bom diagnóstico? Consulta médica que leva 5, 10 minutos. É preciso aprender a gente entrar em contato com o próprio corpo, com as próprias impressões, sensações, emoções, valorizar aquilo que está se passando conosco e, no caso, olhar para a criança. Então, Korczak vai dizer sobre isso. Esteja em contato com a criança. E tinha uma prática, ainda existe a prática de se contratar babás. Mas eu lembro de um apartamento em que tinha aquele quartinho dos fundos, a empregada. A empregada tinha que trabalhar na casa e ainda tinha um quartinho para ela dormir. A babá passou a ter, né, esse quartinho. Era o quartinho em que ela ficava com a criança para que os pais não ficassem ali incomodados à noite com o choro da criança. E o Janosch fala que não renuncie a essas noites insones. É cansativo, é cansativo. A gente tem que amparar essa mãe, criar rede de apoio, mas não fazer com que ela deixe de acompanhar a criança. Ela, a mãe, aqui que ele fala na obra, mas
nós estamos colocando aqui as famílias. Hoje, nós temos uma mudança, né? A composição familiar de lá para hoje, né? Temos aí uns 100 anos que a gente pode considerar. Muita coisa mudou, ainda bem. Mas, assim, o conselho que ele nos dá, a gente pode considerar importante até hoje. Todos, babás, familiares, parentes, né? A escola, todos exercem a parentalidade. São todos, em algum grau, responsáveis pelos cuidados com a criança. Mas o que eu estou falando aqui é de não delegar para o outro aquilo que nos compete como mãe e pai. Estar ali acompanhando a criança é a forma que nós temos de constituir vínculos, afetos, transmitir a linguagem, transmitir a cultura, os valores morais. É a forma da gente também fazer o cuidado emocional e espiritual dessa criança. E aí ele coloca aqui no final, o anjo da guarda de seu filho, né? Está no coração materno, está no coração paterno. Por todas essa rede de apoio que são muito importantes, não podemos abrir mão, né? Então, é uma prática que mudou ao longo do tempo. Nós temos hoje escolas, nós temos creches, nós temos hotelzinho para os bebês. Isso é importante, a gente precisa desses recursos, mas a gente tem que usar com moderação, né? Aproveitar, né, a companhia, o contato com a criança, e dali a gente vai conhecer um pouquinho mais quem é que está ali conosco, é nessa convivência. Então, isso ele vai continuar no item 14, que a gente vai conversar no próximo episódio.